Você não precisa criar receitas complicadas para começar a ganhar dinheiro no mercado de alimentação saudável. Com o mesmo frango desfiado que eu ensinei no vídeo anterior, você consegue transformar em uma tortinha simples, prática e extremamente lucrativa para começar a vender aí na cozinha da sua casa. Se você ainda não me conhece, eu sou Débora Meira, nutricionista, e aqui no meu canal eu ensino mulheres a empreenderem na cozinha de casa com preparações saudáveis e com baixo investimento. Então, para começar, eu vou te mostrar aqui os ingredientes que vamos utilizar nessa tortinha, que ela é super fácil e prática de fazer. Então, a base dela é principalmente com iogurte natural. Aqui eu estou usando o desnatado, mas se você vai atender aquele cliente ou um público que tenha intolerância à lactose, você pode utilizar o iogurte sem lactose. Vou utilizar também ovos. Vou utilizar farinha de aveia, aveia em flocos finos, o queijo mussarela, o orégano para finalizar com aquele toque especial. E de recheio eu vou utilizar um frango desfiado super soltinho, que já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer esse frango desfiado de uma forma super prática e rápida. Então vamos começar a nossa receita. Então a base a gente vai começar com os ovos, mas antes disso eu quero te mostrar aqui alguns utensílios que eu gosto muito de utilizar na cozinha. Aqui é um kit medidor, onde você tem vários tamanhos, que vai facilitar a sua vida na cozinha. Se você ainda não tem a balança, que já já vou falar sobre ela, você pode estar adquirindo esse kit. Então aqui, o maior equivale a 1 xícara, e assim você tem as medidas. Então tem colher de sopa, você mede tanto por medida caseira, como também por ml. Então aqui vem medindo 15 ml, 50, 80, então é bem prático. E aí você pode estar utilizando para fazer as receitas. E outro também utensílio que eu gosto muito é a balança, para você ter uma maior precisão das quantidades que você vai utilizar. Então aqui você consegue pesar tanto a quantidade de massa como a quantidade de recheio. E essa balança também é muito fácil de você achar, muito fácil também e acessível. Então eu aconselho você a estar adquirindo. Então aqui, para a gente começar a receita, eu vou quebrar os ovos de uma forma separada. É muito importante que você faça isso, porque se o ovo estiver estragado, você pode acabar estragando toda a sua receita. Então, quebre sempre em outro recipiente. Então, para essa receita, eu vou estar utilizando aqui 2 ovos. Mas não se preocupe que eu vou colocar a quantidade dos ingredientes na descrição do vídeo, para você não perder nenhum detalhe. Então, a gente vai começar aqui com os ovos. Então, esses ovos já estão em perfeitas condições, ótimos. Então aqui a gente dá uma leve batida com o fouet nesses ovos, para depois a gente acrescentar o iogurte natural. O iogurte natural eu gosto muito de utilizar nessas preparações de lanches, de bolo fit, porque ele dá uma suavidade na massa, deixa a massa mais leve, mais úmida. Então é uma excelente opção para você utilizar. Então aqui eu vou utilizar o iogurte. Então, o iogurte, às vezes, ele pode vir com um pouquinho de soro, não tem problema, você pode colocar ele todo. Então, o iogurte natural, um potinho desse tem cerca de 170 gramas. Então, você pode utilizar uma embalagem completa. Então, aqui você mistura mais um pouquinho com o ovo, para ficar um pouco mais homogêneo. Essa receita é bem prática, que você pode fazer assim mesmo, com a mão, não precisa de liquidificador ou de processador, então fica bem prático. E agora a gente vai acrescentar um pouco então, a farinha de aveia e também a aveia em flocos finos. Então aqui eu vou colocar nesse medidor de 1 xícara a quantidade ideal de cada uma, eu vou deixar também na descrição. Então eu vou colocar aqui aproximadamente 1 xícara da farinha de aveia. Então eu vou acrescentar aqui a nossa mistura já do ovo com o iogurte. Dá uma leve misturada. Então você consegue ver que a massa ela já começa a ficar um pouco mais homogênea. E agora também eu vou acrescentar um pouco da aveia em flocos finos.
Então, esse medidor aqui que eu estou utilizando, ele equivale a 1 colher de sopa. Então, aqui eu estou colocando, em média, 4 colheres de sopa da aveia em flocos finos. E vou colocar aqui também junto da nossa massa. Pode misturar de uma forma leve para poder ficar uma massa bem homogênea. E um ponto especial também que eu acabei esquecendo é do fermento químico. Você vai utilizar 1 colher de sopa de fermento aqui na nossa tortinha. Então aqui vamos acrescentar aproximadamente 1 colher de sopa de fermento químico. O fermento pode ser da sua preferência. E aqui você mistura mais um pouco. A nossa massa ela fica exatamente dessa forma, um pouco mais cremosa, um pouco mais densa. E agora eu vou te mostrar como montar também na marmita. Então agora vamos fazer a montagem dessas tortas. Então para utilizar as marmitas, vou estar utilizando dessas aqui de alumínio, que é própria para ir ao forno e também ao freezer e ao micro-ondas. São bem práticas. Depois eu vou deixar na descrição também qual é o tipo de embalagem para você estar utilizando. Então essa tem cerca de 225 ml. Então vamos primeiro ligar a nossa balança. Essa marmitinha é super prática, ela vem a tampinha também para você embalar e entregar para o seu cliente já tampada. Então aqui a gente vai tarar primeiro a balança. Vamos colocar um pouco da massa e colocar aqui na marmita. Então aqui eu vou fazer uma base, mas depois eu passo a quantidade total que eu utilizei, tanto agora no início, como também no final. Então aqui ficou em média de 57 gramas. De recheio, vamos utilizar o frango desfiado bem soltinho, que eu já ensinei em um outro vídeo aqui do canal. Então essa é uma tortinha proteica, porque na massa ela já vai o iogurte natural, que é proteico, o ovo e também o frango agora de recheio. Então vamos colocar cerca aí de 50 a 60 gramas do frango desfiado. E vamos finalizar com mais um pouquinho de massa. Então aqui a gente coloca mais um pouquinho. E pode também estar esparramando com a colher. Então aqui eu já coloquei mais um pouco da massa. E vou estar organizando assim na forma com uma colher, para ela não ficar também muito cheia. Não é uma tortinha que cresce tanto, mas também não precisa encher. Aqui já está no limite. Então você organiza tudo aqui, a massa com o recheio. E aí para finalizar, a gente vai colocar um pouco do queijo. Metade de uma fatia da mussarela, para ela ficar ainda mais proteica. E para finalizar, a gente vai colocar um toque especial de orégano. Então essa é a nossa tortinha feita na marmita. Ficou em média aí de 170 gramas, né? 168, às vezes tem alguma variação. Então você já pode assar nessa marmitinha, não precisa untar. É super prática, fácil. E aí você vai colocar em uma assadeira e levar ao forno para assar aí em média de 180 a 200 graus até ficar douradinha, cerca de 30 a 35 minutos, depende muito do seu forno. Então aqui eu vou finalizar o processo, vou levar ao forno e já já eu volto para mostrar o resultado para vocês. As nossas tortinhas proteicas, super saborosas e lucrativas já ficaram prontas. Então fica bem assim, cremosa, saborosa, bem atrativa. Então vamos pesar para ver quanto ficou o peso final da tortinha já pronta. Então ficou em média aí de 160, 165 gramas. Vamos ver aqui a outra. Essa já ficou um pouquinho maior, de 189 gramas. Então é importante você padronizar a quantidade de cada um. Aqui, como eu estou fazendo um teste, você pode padronizar a quantidade de massa e a quantidade de recheio. Eu vou colocar aqui na descrição também uma sugestão para você colocar na sua tortinha proteica.
Então aqui eu já separei uma para a gente estar experimentando. Lembrando que ainda está um pouco quente, eu acabei de tirar do forno. Vou aqui cortar um pedacinho para ver. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar foi em relação ao sal da massa, que você pode acrescentar um pouco de sal de acordo com o tempero do frango, porque se o frango ele já estiver um pouquinho mais salgado, você diminui o sal da massa. Senão você pode colocar uma colherinha de sal só para dar um pouquinho mais de sabor. Então a tortinha você pode ver que ela fica super recheada. Como ela tá quente, ela não desenformou totalmente. Então aqui você pode ver que ela fica bem recheada. Então um pouquinho de massa, um pouquinho de frango e outro pouquinho de massa e você finaliza com o queijo mussarela por cima e um toque de orégano. Então a nossa tortinha ela fica super prática, super lucrativa. A sugestão de valor varia aí entre 9 a 15 reais, de acordo com a gramagem. Então, eu vou colocar também algumas sugestões de preços de acordo com a quantidade. Então, a receita de hoje foi essa tortinha proteica super lucrativa e saborosa. E se você quer aprender mais receitas como essa e ter uma renda extra na cozinha de casa com preparações saudáveis, continue aqui no canal, já curte esse vídeo, comenta e compartilha com outras mulheres que precisam empreender a cozinha de casa com preparações saudáveis. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!